Transforme em quilômetros as medidas de comprimento a seguir. Então, vamos transformar, crianças, em quilômetros, tá? Então, todas essas medidas estão em metro. Então, nós vamos sair do metro, tá? E vamos para o quilômetro, certo? Então, quantas unidades nós vamos deslocar, crianças? 1, 2, 3. Para a esquerda. Então, nós vamos dividir por 1000, certo? Então, vamos aqui conferindo cada um. Então, você sabe que dividir por 1000 é deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda, certo? Então, a vírgula está aqui no final do número, então vai 1, 2, 3. Coloca bem aqui atrás desse número 1. Então, a resposta vai ser 1,1 quilômetros. Aqui a mesma coisa. A vírgula está aqui atrás do número, vai 1, 2, 3. Ficou na frente do 7, coloca a vírgula e um zero na frente. Vai ficar 0,7 quilômetros. Aqui a mesma coisa. 1, 2, 3. Ficou bem aqui atrás do número 1. Então, ficou 1,5 quilômetros. Aqui também vai 1, 2, 3. Ficou aqui atrás do 2. Temos aí 2 quilômetros. E também 1, 2, 3. Coloca a vírgula aí na frente do 9 e um zero. Fica 0,9 quilômetros. E também, ó, tá aqui atrás, 1, 2, 3. Coloca um zero na frente. Tá? 0,45 quilômetros, certo? Então, observe a régua e o segmento vermelho. Então, aqui nós temos uma régua de 20 centímetros. E aqui nós temos um segmento que é vermelho, certo? Veja que não foi esse segmento, ele não está iniciando do 0, está iniciando do 4 e terminando no 16. Mas isso não aumenta nem diminui o tamanho dele, tá, crianças? Então, qual é o tamanho em centímetros desse segmento? Então, 16 menos 4 é 12. Então, ele tem 12 centímetros. 12 centímetros corresponde a quantos milímetros? Então, você tem que saber de memória logo, criança, que o centímetro, ele está a uma posição à direita do milímetro, tá? Aliás, o milímetro está a uma posição à direita do centímetro. Então, é vezes 10. Então, você acrescenta um zero aqui para este número e vai ficar 120 milímetros. Escreva as quantidades de centímetros e milímetros que equivalem às quantidades de metros apresentadas a seguir. Então, vamos lá. Tudo aqui é metro, certo? Então, você vai transformar metro em centímetro, multiplica por 100. E depois em milímetro, multiplica por 10. Primeiro multiplica por 100 para transformar em centímetro. Depois multiplica por 10 para transformar em milímetro, certo? Então, vamos lá. 1 metro. 1 vezes 100, 100 centímetros. Vezes 10, acrescenta só um zero, 1000 milímetros. 9 metros. 9 vezes 100, 900. Vezes 10, acrescenta um zero, 9.000 milímetros, tá? 0,2 do metro, vezes 100, duas casas decimais, 1, 2, completa com zero, 20 centímetros, vezes 10, completa só mais um zero, 200 milímetros, vezes 100, duas casas decimais, 1, 2, completa com zero, 830 centímetros, vezes 10, aumenta só mais um zero, 8.300 milímetros, certo? O Brasil é bastante conhecido por ter imensos rios.
A tabela a seguir mostra a extensão dos 5 maiores rios brasileiros. Aqui nós temos os nomes dos rios e aqui a extensão de cada um deles, certo? A letra A pergunta: qual é a diferença em metros entre as extensões dos rios Purus e São Francisco? Pedir a diferença, criança, então isto sugere uma subtração. Então, pegamos aqui a medida do rio Purus, colocamos em cima, porque é maior que a do rio São Francisco, e aí temos uma subtração. Em quilômetros, a diferença é de 38 quilômetros, tá? Porém, a resposta está sendo pedida em metros. Então, transformar quilômetros em metros, você já sabe, é multiplicar por 1000. Então, 38 vezes 1000 é 38.000 metros, certo? É correto afirmar que a extensão do rio Amazonas é mais que o dobro da extensão do rio São Francisco? Então, será que o dobro da extensão do rio São Francisco ainda é menor que a extensão do rio Amazonas? Então, basta fazer a continha, né? Nós vamos fazer aqui o dobro da extensão do rio São Francisco e o resultado deu menor que a extensão do rio Amazonas. Então, é verdade, é correto afirmar que a extensão do rio Amazonas é sim maior que o dobro da extensão do rio São Francisco. Que é a 12ª questão na sala de aula. Use uma régua para obter as medidas em milímetros dos itens sugeridos nas fotografias a seguir. Então, essas medidas vocês podem fazer mesmo em casa, tá? A espessura do seu livro de matemática, então você mede essa parte aqui, olha, certo? E apresenta em milímetros essa medida. A espessura da porta no caso, você pode medir aí mesmo da sua casa, essa parte bem aqui que você vai medir, certo? E o comprimento de sua caneta. Aqui você poderia medir em centímetro, mas como está sendo pedido em milímetro, tá? Você vai dar essa medida em milímetro, certo? Crianças, temos aqui a página 276. Tem algumas questões que seriam respondidas na escola, não é? Que é a 13ª, por exemplo. Então, vamos deixar para outra oportunidade. Essa, a 14ª, você pode, não é? Junto com a ajuda de um adulto, de alguém da sua casa, você pode verificar, né, esse local que você queira indicar, que tenha aproximadamente 1 quilômetro de distância da escola, outro que tenha mais de 1 quilômetro da escola e outro que tenha menos de 1 quilômetro da escola, tá? Isso aqui você já pode responder. Essa daqui nós não podemos, né? Não podemos responder a 15ª, certo? Então, em outra oportunidade, o faremos. É isso aí, crianças. Acredito que vocês conseguiram responder muita coisa sozinhos. Qualquer dúvida, assista novamente a nossa aula, certo? Tchau!